Olá, eu sou a Beatriz, eu sou professora de ensino religioso de matriz africana e hoje eu tenho aqui para vocês uma ideia diferente. Eu acho que a gente pode falar hoje para todo mundo e não só para os alunos desse ensino religioso, porque eu queria falar sobre algumas expressões ou termos que a gente usa sempre. Foi até difícil escolher poucos deles, porque são muitos. Eu mesma já usei muitos deles sem saber a origem e o significado real dessas palavras e termos, porque a gente fala sem querer, muitas vezes outra pessoa sabe a história, né, daquele termo, e a ideia é a gente conhecer e banir, não usar mais, evitar ao máximo e substituir essas palavras por outras. Bom, eu separei alguns aqui. Como eu mencionei, foi até difícil porque a nossa história do povo negro é muito pesada, é muito sofrida, e é por isso que a gente tem que lutar muito para acabar com esse preconceito todo, com esse racismo todo. Enfim, vamos lá. Criado mudo. Criado mudo, aquela mesinha que a gente usa assim do lado da cama, né? A gente pode chamar de gaveteiro, a gente pode chamar de mesinha de cabeceira, a gente pode chamar de várias outras coisas. Por quê? Se você for pesquisar em sites de compra, de lojas e tal, é muito usado o criado mudo. E eu, no dia que descobri o que significava criado mudo, confesso que eu fiquei muito chocada, porque criado eram as pessoas que trabalhavam em casa, né? Eram os escravos que trabalhavam em casa. E o criado que conseguia ficar quieto, que era o ideal, era o criado mudo, né? O criado mudo. E muitas vezes esses criados, o criado que eu tô chamando aqui é o escravo que ficava em casa, tá? Muitas vezes eles ficavam a noite toda do lado da cama das pessoas, segurando um copo d'água e mudos. Então, assim, é um passado muito sofrido pra gente continuar usando esse termo, né? É até difícil falar sobre algumas coisas. Denegrir. Denegrir é outra palavra que, se a gente for procurar, o sentido é tornar negro. Tornar negro. Só que a gente usa denegrir com o sentido de difamar. Então, a palavra negro tá aí com um sentido muito negativo, né? A coisa tá preta. Quando a gente fala que a coisa tá preta, significa o quê? Que a coisa tá ruim, não é? Por que o preto tá sempre ligado ali à coisa negativa? Então vamos evitar usar esse termo também. Quem já foi meu aluno, quem já coloriu alguma coisa na minha aula sabe que eu pego no pé de quem usa isso. Lápis cor de pele. Lápis cor de pele, gente, já deu, esquece isso. Não existe lápis cor de pele, porque não existe cor de pele universal. Olha quantas cores de pele que a gente tem, na verdade. Coloca, se tiver mais gente aí do seu lado, coloca os bracinhos aí do lado, uma pele da outra, pra você ver o tanto de cor de pele que tem. Não existe uma cor de pele, nem duas, nem três. Não tem como. Não existe uma cor de pele, esquece. É bege, é marrom, põe outra cor aí. Esquece cor de pele, não existe isso. Meia tigela. Quando a gente fala alguma coisa assim, fulano fez isso aqui de meia tigela. Parece que é um negócio mal feito, assim, né? E era um negócio mal feito mesmo. Mas, assim, o apelido do escravo, do sujeito que era escravizado, né? O apelido dele era meia tigela quando o serviço dele era mal feito e ele só ganhava a tigela de comida pela metade. Porque o cara que fazia o serviço bem feito, ele ganhava o prato de comida inteiro. E o que não dava conta do serviço, ele ganhava só metade. Isso é muito ruim, sabe? E aí ele ficava com esse apelido de meia tigela. Então, assim, a gente tem que banir isso da nossa história, né? A gente não tem que ficar usando esses termos que tem um passado tão ruim. Ops, tá caindo aqui. Eu fico pesada só de falar essas coisas. Feito nas coxas. Quando a gente fala que o negócio é feito nas coxas, também é um negócio mal feito, né? Mas feito nas coxas também tem uma história muito ruim. É parecido com meia tigela. Feito nas coxas, aquelas telhas antigas de barro, telha de casa, aquelas telhas eram feitas nas coxas, assim, dos escravos. Eles usavam uma coxa como molde. E aí, como cada homem tinha a coxa de um tamanho, de uma grossura e tudo, as telhas não ficavam iguais, elas ficavam de tamanhos diferentes.
E aí, quando tinha aquele aspecto de cada uma de um tamanho, dava uma sensação de serviço mal feito, de coisa desigual e tal, eles falavam assim, ah, foi feito nas coxas, entendeu? Assim, uma sensação de serviço mal feito, assim, mas poxa vida, não era culpa deles, né? Aí tem várias outras expressões que entram no mesmo pacote, que o negro vem, a palavra negro vem com um sentido negativo. Magia negra, lista negra, mercado negro, ovelha negra. E aí também tem, todas essas a gente pode substituir, a gente não deve usar, tá, gente? Tem como a gente esquecer e se expressar de uma outra forma. E aí o contrário disso também existe, por exemplo, a inveja. A inveja é uma coisa ruim, né? E aí quando a gente quer amenizar, dizer que é uma inveja tranquila, assim, que é uma inveja bondosa, aí existe a expressão inveja branca. Naquela ideia de que tudo branco é bom e tudo negro é ruim. A gente tem que acabar com isso de uma vez por todas. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Da cor do pecado. Quando a gente toma muito sol, né? Fica bronzeada de sol. Muita gente diz que está da cor do pecado. Como se a pele mais escura fosse essa mencionada como a cor do pecado. Mas aí vão dizer, outras pessoas podem dizer, ah, poxa, mas tá elogiando, tá dizendo que é bonito. Beleza, pode falar que é bonito, mas não precisa mencionar como algo de pecado. Pecado não é legal. Entende? Como a gente, às vezes, usa certas expressões sem saber o real sentido da coisa, sabe? Eu sei que algumas pessoas falam assim, ah, da cor do pecado, ai, nossa, tá da cor do pecado. Como se fosse elogiando alguém que tá bronzeado. Mas, poxa vida, para pra pensar no que tá dizendo, não é não? Bom, foi até difícil escolher, como eu falei. Eu até fiz uma anotação aqui, que em 2009 teve um professor de uma escola comum, um biólogo que pesquisou essas palavras só na escola dele, com a ajuda dos alunos dele. Ele pesquisou quantas palavras do nosso dia a dia, assim, que os alunos conheciam, que todo mundo conhecia por ali, eles pesquisaram, fizeram entrevista e tal. E eles descobriram 360 termos racistas que a gente usa, muitas vezes sabendo, muitas vezes sem querer. Então, é um serviço de todo mundo, né? Dia de branco. Dia de branco é meio polêmico, porque algumas pessoas dizem que dia de branco significa assim, dia de trabalho, sabe? Amanhã é dia de branco, quer dizer que amanhã é dia de trabalho. E aí algumas pessoas dizem que o serviço dos pretos durante a época que eles foram escravizados, né, do povo preto escravizado, não era considerado trabalho. Poxa, e como trabalhavam, né? Mas não era considerado trabalho, então entende-se que o branco quem trabalhava, e aí surgiu essa expressão dia de branco como dia de trabalho valorizado. Outras pessoas já dizem que dia de branco na verdade surgiu pelo uniforme branco da Marinha. Então esse termo, alguns dizem que é racista, outros dizem que não. Mas, tudo bem, a gente pode considerar que ele nem entra nessa lista. Aí eu pego o contrário dele, serviço de preto. Quem nunca ouviu essa expressão, serviço de preto, né? Para um serviço mal feito. É mais um daqueles que eu mencionei que o preto ou o negro, a palavra tá só significando algo negativo. Então mais uma expressão para vocês não usarem. Ok? Pra finalizar, eu queria dizer pra vocês que isso é uma herança que todo mundo carrega, tá? Mesmo quem não é racista precisa vestir a camisa nessa luta contra o racismo, entende? Então vamos prestar atenção no que fala, no que ouve e orientar as pessoas com carinho, sem agressão, sem raiva, que a gente tá caminhando todo mundo junto pro conhecimento e pro respeito, tá bom? Saudade de vocês. Beijo.